Salve, querido primo distante, tudo tranquilo com você, com a sua pesquisa? O que seriam das nossas pesquisas familiares se a gente dependesse somente dessas informações brutas de nomes, datas e locais e a gente não utilizasse, não buscasse as experiências, os costumes, os hábitos dos nossos antepassados? São esses aspectos que dão alma, que dão vida para a nossa pesquisa, que dão uma cara diferente para tudo que a gente tem feito. E um dos pontos que eu gosto muito de olhar, de observar, de buscar dentro da minha própria pesquisa, que aí é uma dica para a sua pesquisa caso você não faça, é buscar, procurar objetos relacionados aos seus antepassados. Mas qual tipo de objeto? Qualquer tipo de objeto que lembre o seu antepassado, que ele utilizava, que fazia parte do cotidiano dele. O primeiro que eu quero mostrar, eu já mostrei num dos vídeos anteriores, é esse objeto que o meu avô, pai da minha mãe, ganhou da empresa que ele trabalhava, da Fundição Tupi lá em Joinville. O que eu não mostrei foi essa placa que vem junto, que nela está escrito o seguinte: ao dedicado colaborador, Sr. Leberecht Tillmann, com nossa estima e consideração, Fundição Tupi S.A., diretoria, 30 de novembro de 1967. Ou seja, isso diz um tanto sobre como meu avô desempenhava o trabalho dele dentro de uma fundição. Por outro lado, falando agora do meu avô paterno, eu quero mostrar esse pequeno armário, essa cômoda que meu avô fez. Ele tinha feito uma casinha de bonecas e eu lembro de quando eu era pequeno dessa casinha de boneca. Eu tenho umas vagas lembranças e eu lembro que eu brincava um pouco com essas casinhas. E olha, nossa, tem uma pata de siri aqui dentro. E ele que fez essas cômodas, ele fez toda a casinha. E isso aqui foi a única coisa que eu sei que sobreviveu a esses anos da casinha de boneca, porque pelo que eu sei, ela foi comida pelos cupins. Inclusive, esse escudo que está atrás de mim aqui, esse objeto lá na parede, também foi meu avô que fez. Tem vários objetos que meu avô fazia, mas eu coloco isso num outro vídeo, que é bem legal o trabalho que ele fez. Eu também queria abordar aqui dois objetos que não estão comigo, mas pertenceram a meus antepassados. Mas dentro de toda a história, caiu em outra linhagem que não foi a minha, e hoje ainda permanecem esses objetos com outros familiares. Graças a Deus eles preservaram. O primeiro é esse relógio de parede que o meu trisavô Wilhelm Tillmann, no caso o avô desse meu avô aqui, que eu mostrei da Fundição Tupi, consta que esse relógio de parede ele foi trazido da Alemanha quando o meu avô veio de lá. Agora eu não sei se ele pertenceu ao meu trisavô ou meu tetravô, que no caso voltou para a Alemanha e não faleceu aqui no Brasil. E ele tá na casa de uma prima lá em Joinville. Esse outro objeto eu descobri faz pouco tempo, pouquíssimo tempo na verdade, na casa de uma prima minha, também em Joinville. Afinal de contas, muitos dos meus antepassados, quando vieram para o Brasil, foram para aquela região ali de Joinville. E esse tonel, ele pertenceu à minha bisavó Inácia. E essa minha prima, que hoje cuida desse objeto, reformou ele e tudo, eu acho muito bom esse cuidado que ela tem com o objeto, que também é da bisavó dela. E agora, falando de um objeto um pouco mais recente, que está comigo, é esse livro de receitas, que é da minha mãe. Mas esse assunto de livros de receita é um dos próximos assuntos que a gente vai comentar aqui. E por último, eu queria mostrar esse caderno aqui, que para mim é uma indagação ainda, eu não sei direito a quem pertenceu. Eu tenho algumas pistas pelo que está escrito, mas ainda não faz muito sentido. São diversas, como se fossem dedicatórias da região, especialmente de Steyr, que era a região do meu avô. Só que, por exemplo, em 1915, nessa época meu avô tinha 16 anos e ele não pensava em sair de lá, que eu saiba, né? Porque ele só viria 12 anos depois. Então, uma das hipóteses que eu tinha no começo era: ele fez esse livro para que ele guardasse como se fossem recordações das pessoas quando ele viesse
pro Brasil. Não é. A primeira que consta aqui é de 20 de agosto de 1910. Não sei se fazia parte da família, mas nisso tudo, uma dúvida que me surge é a seguinte: George Mather, 1918, Steyr. O fato é, quando eu for contar a história do meu avô num vídeo próximo, Mather é o sobrenome da minha tia-avó aqui no Brasil, mas ela foi cuidada pelo meu avô quando ele chegou aqui no Brasil. E esse George era o pai dela, que veio com a família e abandonou a família e voltou para a Áustria. Ou seja, George Mather faz sentido se esse livro fosse da Rosa, dessa menina que o meu avô cuidou logo após chegar aqui no Brasil. O fato é, Steyr é a cidade do meu avô e não a cidade dela, porque ela é de Viena. Então são coisas que não batem muito e não faz muito sentido. Em 1918 eles não estavam aqui no Brasil, eles só vêm em 1925 aqui no Brasil. Então são pontos que não fazem muito sentido dentro de toda a minha especulação de que seria esse livro. Numa das últimas páginas está o nome da Rosa, que ela fez um escrito para a mãe dela. Então esse livro não é da Rosa, porque isso aqui é antes dela nascer, então não é dela. Talvez seja da família dela, eu não sei. Mas a cidade não bate. Então, enfim, é um objeto que está comigo e eu quero muito descobrir da onde veio isso e quem eram essas pessoas que escreveram aqui. Pensa, né? Escritos de mais de 110 anos atrás que eu tenho aqui em mãos. Isso eu acho muito incrível. Isso faz parte da nossa pesquisa genealógica. Nesse caso, da minha pesquisa genealógica. Mas você também deve ter objetos fantásticos na casa de você ou na casa de familiares. Por isso a importância de a gente pesquisar pelos ramos colaterais, pelos irmãos dos nossos avós, dos nossos bisavós. Isso é muito importante, que a gente vai encontrar várias coisas que nos conectam lá em cima. Compartilhe se você tem algum objeto ou outros parentes têm objetos dos seus antepassados. Se você sabe alguma história relacionada a isso. E não se esqueça! Curta agora esse vídeo. Grande abraço.